Entrou? Seja bem-vindo, doutor. Tudo Só, agora é com você. Estamos aí à sua disposição. eu vou desligar. Só um minutinho, eu vou desligar aqui. Isso aí. Já te apresentei para a galera, seja bem-vindo. E estamos aí à disposição e curiosos para te escutar um pouquinho mais sobre esse segmento que é bastante importante para nós, que é um turismo mais de experiência, né? Um turismo mais de bem-estar e de saúde. Fica à vontade. Qualquer coisa, estamos por aqui para te auxiliar. Obrigado, Ju. Boa tarde a todos. Todos estão vendo a transparência que eu vou me seguir. Agradeço o convite, agradeço a participação de todos, né? Vejo que tem bastante gente interessada, e isso é bom. Isso é bom porque o que eu vou apresentar é um pouco da importância da natureza, da relação da natureza com a saúde e o bem-estar, e como esse tipo de turismo, né, vem se desenvolvendo, e o que a gente pode conhecer. O trabalho que eu estou fazendo inclui aí Guarapari, no Espírito Santo, Águas de Lindóia, em São Paulo, e o Vale do Ribeira, em São Paulo. E aí inclui 2 outros lugares, que é a Foz do Iguaçu e que é a Costa Oeste Paranaense. São trabalhos que eu estou publicando, estou terminando de mandar para publicação. Hoje eu vou apresentar alguma coisa de Iguaçu e de Itaipu. Quando eu não falar Costa Oeste, eu vou falar de Itaipu, tá? Então, agradeço a todos. Qualquer dúvida, também vão vir perguntas que eu não, a gente vai responder conforme a Juliane recomendar. E para esse certificado, o que eu espero, né? Eu espero que vocês, além da agradecida atenção que vocês vão dar ao que eu vou falar, que vocês tentem usar isso através de um vídeo e publiquem para divulgar, dentro do trabalho que vocês fazem no cotidiano, esses 22 FNT, que são fatores naturais terapêuticos que eu vou apresentar. Então vocês fazem isso e me enviam até essa semana. Eu sei que às vezes não dá, porque está em pandemia, não sei o quê, mas fica até essa semana para vocês testarem os conhecimentos do que eu vou passar, porque na verdade eu vou passar 22 recursos ou ambientes, né, que são os fatores, que podem ser terapêuticos na natureza, e que são muito úteis no turismo de hoje, que são muito úteis, e vão ser cada vez mais úteis, né, conforme as novas pesquisas, para o turismo em geral, para a atratividade turística, tá bom? Então, vou começar as transparências, né? Então, tá aí, né, a apresentação do título. Aqui. Então, o que acontece? O que eu quero mostrar aqui nessa transparência? Eu vou ter que esconder aqui. Aqui a maior parte dos lugares buscados por turismo de bem-estar, aí são citações bibliográficas ou institucionais, tá? A maior parte dos locais buscados, né, para o turismo de bem-estar e saúde, que é diferente do bem-estar e da saúde, tá? Então você tem que sempre ver que o bem-estar e a saúde são maiores do que o turismo. O turismo simplesmente é a atração do que as pessoas têm àquele lugar, que motivem elas a se deslocar, né? E a minha prioridade aí foi buscar áreas que são de preservação, né? Porque hoje as áreas de preservação, elas são regularizadas como meios de bem-estar e de saúde pela Organização Mundial de Saúde, né?
desde 1997, como vocês estão vendo pela Declaração de Jacarta. E dentro do turismo sustentável, dentro dos guias de turismo sustentável pela Organização Mundial do Turismo, a saúde e o bem-estar fazem uma parte especial, fazem um capítulo desse segmento, inclusive reconhecidos pelo Ministério da Saúde do Brasil desde 2015. Né? Aí. Então, aí eu vou começar a passar um pouco de números, né, para ilustrar a importância disso e como isso representa uma importância econômica, social e política, né, além de ambiental, lógico. Então, os fatores que motivam os turistas, né, principalmente os turistas, vamos dizer, que vão gastar um pouco mais, né, justamente a saúde e o bem-estar estão diretamente relacionados. Eles vão procurar isso de qualquer maneira. Né? Então, essas melhoras do bem-estar, mesmo que seja de curta duração, elas são muito optadas pelo público de maior poder aquisitivo. Né? Então, realmente, se você vai mostrar para uma pessoa o local e que aquilo pode trazer mais bem-estar, ou que aquilo ele possa fazer até uma meditação, um yoga, um lugar especial, que cada vez está mais difícil de se encontrar, eu vou explicar no decorrer para vocês. É importante vocês saberem isso. Né? Então, a procura pela melhoria da qualidade de vida, de você sair do cotidiano, quebrar a sua rotina, sair, é óbvio isso é antigo. Agora, que isso traz bem-estar e saúde. E quanto mais a pessoa tiver, além da natureza, né, tiver as amenidades, tiver a infraestrutura, a qualidade urbana, né? Então, cada vez mais isso é importante. Né? Vou mudar de slide. Passou. Então, vamos lá. Deixa eu ver se passou. Aqui estão os números. Né? Então, esses números são interessantes, né? Porque são números grandes. Ou seja, nós estamos falando de 2 mercados, ou 3 mercados. Né? Nós estamos falando do mercado de turismo, em geral, nós estamos falando do mercado de bem-estar, no geral, e nós estamos falando do mercado de saúde, em geral. São 3 mercados que envolvem aí quase 12 trilhões anuais na economia mundial. Né? Então, quando você põe esses 3 mercados, aí eles têm uma correlação entre eles, né? Do mercado de saúde, do mercado de bem-estar e do mercado de turismo. Né? Então, esses 3 mercados, hoje, talvez, depois do mercado de armas, infelizmente, talvez sejam os principais mercados econômicos do mundo. Né? Então, a gente tem alguns números aí, né? De quanto gera isso no mundo e no Brasil. Como de praxe o Brasil está um pouco atrás, sempre, né? Ele vai seguir o que o mundo diz, né? Infelizmente, mas o brasileiro por si só gosta da natureza, o brasileiro por si só preserva a natureza da sua maneira, né? Então, são coisas que são nossas. Né? Então, esse relacionamento do brasileiro com o meio ambiente, com o turismo, com a saúde e com o bem-estar, que é o que a gente está falando, ele é diferenciado. Então, é isso que a gente tem que levar na nossa comunicação, no nosso conhecimento. Né? Então, hoje, 3/4, 75% da população americana busca a saúde. Né? E busca essa saúde através da prevenção, através do fato de você estar e do fato de você ir fazer turismo, mesmo que seja de negócios, mesmo que seja um turismo de business, ou um turismo religioso, mas a natureza tem que estar envolvida. E a natureza relacionada ao bem-estar e, consequentemente, à saúde, sempre vai estar relacionada a isso. Né? Cada vez mais lugares reservados a isso, especialmente lugares de um público com maior poder aquisitivo, que gasta mais, e que gasta mais há mais tempo na permanência, é maior. Né? Então, essa é uma tendência. E aí o Brasil está atrás um pouco por algumas notícias, Bolsonaro é ladrão, não sei o quê.
mas tem muitos lugares que o pessoal vai e não tem essa propaganda negativa. Mas o Brasil tem esse potencial e está com a gente. Tá? Então, dentro das 4 estratégias, né, já reconhecidas, inclusive pelo governo de Santa Catarina, pelo SEBRAE, né, a identificação dos fatores naturais, né, a identificação de recursos ou ambientes que estejam ligados ao potencial de melhora da saúde, do bem-estar, da fisiologia humana, da estética, da cosmética, cada vez são mais priorizados. Né? Vamos ver aqui. Outra coisa, por exemplo, a Organização de Saúde Mundial, esse é o trabalho de 2015, ela reconhece que a saúde, para qualquer política, em qualquer uma delas, né, são 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da Organização Mundial da Saúde, da ONU, a saúde sempre vai estar envolvida. Então, a saúde, ela está envolvida em todas as políticas, por isso que ela é importante. Quando você tem a saúde e a natureza, né, e a obtenção da saúde através da natureza, realmente a gente começa a ser nós não somos médicos, né, que estamos aqui, nem somos da área de saúde, mas a saúde está em todas as políticas. Né? O outro gráfico, já mais recente, de 2017, ele envolve um pouco daquilo que eu falei. A indústria da saúde, vamos dizer assim, que ela tem 3,2 bilhões, né, por ano. Trilhões, perdão. 3,2 trilhões por ano, a indústria do turismo, como geral. A indústria da saúde são 9 trilhões. E a indústria do bem-estar também é 3, 4 trilhões. Né? Então, esse é o enfoque. Ou seja, se juntar tudo, vai dar uns 12 trilhões que nós estamos falando, e é o tema em que conhecimentos técnicos vão ajudar a gente. Aqui está o mercado de bem-estar, né, que são 4,5 trilhões em 2018. E aí são os mercados, né, todos eles envolvidos no segmento de bem-estar. Tá? Isso é pela Global Wellness Institute, né, que é uma organização em que eu sou convidado, participo de algumas reuniões no setor de Hot Spring Mineral Wellness. Né? Esse é um gráfico que eu coloquei até no meu LinkedIn essa semana, que é muito interessante. Ou seja, os viajantes de bem-estar, eles não são viajantes comuns, mas os conhecimentos do viajante de bem-estar que você usa, eles podem ser e devem ser utilizados para valorizar os viajantes secundários, que se diz, os viajantes que gastam menos, mas que são inclusive do B&B, né, do Bed and Breakfast. Então, esse conhecimento do bem-estar numa viagem é muito importante hoje, né? E envolve todos esses segmentos, subsegmentos, que é saúde e bem-estar, mente e corpo, conexão espiritual, crescimento pessoal, né, a ecodiversidade e a aventura, o fitness, né, a alimentação saudável e a saúde por um fim, né, além da beleza e spa. Então, todo esse é o conjunto que nós devemos pensar quando a gente pensa nesse tipo de viajante, nesse tipo de turista. Tá? Aqui está um pouco do que é a sustentabilidade no turismo, que envolve os 4 pilares, né? Os 4 pilares, né, que na sustentabilidade são a economia, a parte social, a parte ambiental e, como fim, a parte de saúde. Né? Mas a natureza, ela é reconhecidamente e destacadamente um fator interessante para o turismo sustentável. Então, a parte
que é interessante é justamente que vocês estão acostumados, né? Você ser interdisciplinar, ou seja, você conhecer um pouco de tudo para você poder passar a mensagem que você espera dentro da informação turística que você vai transpassar, né? Então é a parte mental, social, espiritual. Você envolve o meio biótico, que é o meio orgânico, e o meio inorgânico, o meio abiótico, né? Para você ter essa conjunção de informações. Então, aqui são os 17 itens que eu falei, né? Eu já adiantei um pouco do desenvolvimento sustentável, e que estão relacionados ao turismo de saúde, ao turismo que é o objetivo número 3 da ONU, né? Para a melhora da qualidade de vida, do bem-estar e da saúde das pessoas. Então, o turismo de saúde está numa dessas metas. Perdão. Aqui você vê, por exemplo, o contexto do espaço, ou seja, o contexto do local. E aí a gente começa a falar um pouco do enfoque desse trabalho. Saímos das importâncias e estamos enfocando um pouco mais agora. Ou seja, você tem o que se diz no bem-estar, o eudanômico e o hedônico. Ou seja, um é mais casual e um mais sério. Ou seja, as pessoas vão buscar a saúde, como eu falei, de maneira primária ou secundária, de maneira casual, ou seja, ela foi, conseguiu a saúde, ou ela foi buscando a saúde. Então, são duas motivações das viagens que são interessantes para você buscar a explicação científica do turismo e do bem-estar num deslocamento ou num lugar que você vive. Por exemplo, você pode viver nesse lugar, não precisa necessariamente. Então, cada vez as pessoas buscam viver em um lugar mais isolado, mais seguro, mais verde, que podem respirar, que não tem poluição, né? E isso cada vez está mais difícil, como eu vou mostrar para vocês. Aqui está a parte do meio ambiente, voltando, né? Aqui são as áreas de conhecimentos que vocês têm, desde a administração, passando pelo turismo, que é a terceira motivação maior, em pesquisas turísticas relacionadas ao bem-estar, né, ou ao turismo de saúde. E aí você tem justamente o que eu estou buscando nesse trabalho que eu estou publicando. Meu enfoque é em cima, como eu participo da IUCN, que é a organização da ONU relacionada à preservação ambiental, aos parques. Desde 1800 se usam, inclusive nos Estados Unidos, tá? Não é só na Europa, na Rússia, não, que são lugares mais tradicionais à medicina termal. Até nos Estados Unidos eles usam, por exemplo, a wellness tourism, ou terapia, ou seja, os parques terapêuticos. As pessoas vão aos parques buscando estar lá por terapia com indicação profissional do profissional de saúde. Então, esse envolvimento ocorre nos Estados Unidos desde 1800, nos Estados Unidos, pelo sistema norte-americano de administração de parques naturais. Né? Esse é um trabalho que eu ajudei a fazer, né, que eu recomendo vocês baixarem, né, que é o Caderno de Orientações Básicas do Turismo e Saúde, em 2010. Nós colocamos algumas terapias que podem estar relacionadas à natureza, né, aos recursos naturais terapêuticos, além dos demais recursos humanos, recursos de infraestrutura, mas que são o conjunto de objetivos que você vai alcançar através do planejamento turístico, através do planejamento estratégico ou através do marketing, que você vai usar e que você pode atrair para a sua região, né? Mas desde a terapia das lamas, né? A terapia, que eu vou explicar algumas aqui para frente,
Isso em 2010, isso já fazem 20 anos, 10 anos. Então, o que vocês hoje devem estar mais preocupados, né? E devem notar, né? Vamos dizer assim, é o spoiler, é o aviso de spoiler, né? Ou seja, a qualidade ambiental no geral, né? Que seria a infraestrutura, a qualidade de vida das pessoas que vivem, e isso é bom vocês sempre notarem. A qualidade do ar, se puder analisar ou mostrar análises que a qualidade do ar é melhor que uma cidade industrial plena, né? A qualidade das águas, que é o que eu vou falar para frente, e aí é um spoiler maior. A qualidade da vegetação, da fauna, das paisagens, os ruídos, o barulho, os caras que andam de caminhão, de moto, muito alto, né? E, especialmente, as tradições, né? O que os povos antigos faziam, isso o turista gosta muito, né? E é muito importante. Eu digo turista, porque o turista que tem um pouco de conhecimento, ele vai querer isso. Ele quer isso, ele quer conhecimento. Então, a tradição dos povos. Eu fui visitar aí, quando eu morava em Itaipulândia, algumas comunidades, né, indígenas e tal. Isso é muito interessante. Isso o turista quer tirar foto de imediato. Ele vai levar a foto dele abraçado com o índio em qualquer lugar do mundo, entendeu? Isso é muito importante, né? Agora, com relação aos trabalhos que eu tenho pesquisado sobre a Foz do Iguaçu, especialmente as cataratas do Iguaçu, né? Então, a grandiosidade, a unicidade, né? O que as pessoas vão ficar estupefadas ao ver aquele lugar, não só com cataratas, mas como o Lago de Itaipu também, é muito importante, né? Esse é um trabalho muito interessante, quem quiser tirar uma foto, tira, que esse é o trabalho relacionado ao que o turismo, qual a tendência do turismo observada desde 2003, desde o primeiro SARS, desde que houve a China, esse trabalho é chinês, desde que se faz turismo com pandemia, com problemas de contaminação em exposição social. Realmente esse é um problema que nós, do setor de turismo, vamos enfrentar por muito tempo. E esse trabalho é um trabalho de 2020, né, pós-Covid, né, o trabalho que foi lançado agora, né, e que realmente mostra alguns aspectos do que o turista vai ser atraído, né, ou que ele vai ficar satisfeito, ou seja, o lugar vai ter que ser limpo, aquele espaçamento social, né, alguns cuidados aí especiais que tem que ter, mas vocês podem observar que esse é o resumo traduzido desse trabalho, que a parte ambiental, ou seja, você estar vendo o verde, curtindo o verde ou o azul, curtindo algumas coisas e tendo elas, o acesso a elas, o contato com elas e o sentido com elas, cada vez vai ser mais importante. Inclusive, nas relações do turista com o local e com as pessoas no pós-Covid 2019. Então, isso é muito importante, porque a parte ambiental aí, inclusive no turista de B&B, né, no breakfast, de bed and breakfast, ele realmente é muito importante. Esse relacionamento, ele é o futuro. E a China está passando por isso 6 meses antes que a gente, 8 meses antes que a gente. E eu acho que a gente vai passar por aqui, embora nós temos mais condições nesses aspectos do que eles, que é estar no meio ambiente, viver o meio ambiente, ter acesso ao meio ambiente, né? Então, isso cada vez vai ser mais valorizado, não só pela pandemia, mas a pandemia deu um sinal de alerta, né? Justamente para que a gente se conecte mais com a natureza, que a gente aprenda, e a gente necessita muito, preservar mais a natureza, né? Então, esse trabalho eu achei muito interessante, que mostra algumas relações indoor e outdoor do turismo com o espaço, né?
Aqui são algumas, dentro do Ministério da Embratur, né, a Embratur, são todos os meios naturais que são considerados terapêuticos. Vocês podem ver que aí tem vários lugares que ocorrem aí, mas nesse enfoque que eu vou falar a partir de agora, é mais relacionado à cachoeira, a lago, né, e ao verde, às florestas, né? Ou seja, são esses três principais os elementos que a gente tem a destacar, porque Foz do Iguaçu, na verdade, ela está integrada, ela é sede, né, da costa oeste paranaense. Mas na costa oeste paranaense, nós temos muito a ver com o Lago de Itaipu, né? E em Foz do Iguaçu, mas com o ponto universal, de interesse universal e reconhecimento universal, que é a Cataratas do Iguaçu. Então vamos lá. Então, o que é um fator natural terapêutico? Fator, eu considero, eu não, né? Na verdade, principalmente a escola romena e russa, de health resort, de resort de saúde, e de turismo de bem-estar, ela considera o fator como um recurso, ou seja, algo que você pode pegar, que você pode tocar, né? E um ambiente. O ambiente é o ar, a vista, o espaço que você está. Então, esses são os fatores que podem ser naturalmente terapêuticos. Então, quando você vai buscar uma terapia que seja alternativa, uma terapia étnica, ou que você busca alguns espaços e alguns recursos que podem te prevenir ou curar, né, ou que melhorar o seu relacionamento fisiológico ou psicológico, isso são relacionados aos recursos naturais terapêuticos. Então, aqui, eu vou passar para os ambientes, né? Esses são alguns ambientes que podem ser terapêuticos, que são encontrados em bibliografia, né? Desde uma cidade, desde um lugar que você está, que é reconhecido como um parque, como uma estância, como uma cidade de saúde, como um local de especial interesse turístico natural, já começa por aí, né? Então, você passa pelos recursos especiais, né? Pelas paisagens terapêuticas, que se chama Therapeutic Landscapes. Quem colocar esse termo no Google vai ficar assustado, né? Que deu um negócio, tá todo mundo escutando, Ju? Ju? Estou escutando. Tá, beleza. Certo, tá bom? E daí você vai para paisagens terapêuticas, fenômenos, ou seja, a geomagnetismo, a eletricidade do ar, né, o poder de uma falha geológica, né? Isso sim tem influência também, são poderes chamados ecogeofísicos, né? A radiofrequência, né? Então, tudo isso influi. Os íons negativos do ar, que a Juliane conhece bem, né? A gente tem estudado, e que são algumas explicações mais recentes à melhoria de bem-estar e qualidade e poderes terapêuticos de diversos lugares, inclusive das fontes termais, que os antigos falavam, não, vamos tomar água da fonte, que a fonte é melhor. Sim, os íons negativos do ar, né? Quem quiser pesquisar em inglês, o termo é NAI, né? Negative Air Ions, esses recursos, a pressão barométrica, a umidade relativa, tudo isso influencia na fisiologia humana, e tudo isso é muito importante para o turismo, tá? Não só para o turismo de atrativo, mas como a melhora da qualidade de vida da população local, que é importante para o turismo, como eu disse no começo, né? Então, microclimas, o Forest Bath Medicine, que é o banho de floresta, isso aí é muito utilizado, todos têm que saber, todos de vocês têm que conhecer o banho de floresta, né? Porque aí é muito importante, e é um conceito antigo, que é relacionado não só à escola japonesa, como à escola alemã e russa,
que são o terra cur, a cura pelo terreno, né? Terra em cur, né? Isso envolve trilhas, ou seja, começa a envolver o conceito da atividade, né, dos tipos de atividade e dos tipos de treinamento profissional que vai tentar tratar a pessoa ou cuidar da pessoa que está lá, relacionado à natureza, né, que seja a natureza indoor. Né? Então, esses microclimas, ou seja, esses lugares pequenos, ou seja, na beira de uma lagoa, nas margens de uma cataratas, né? Perto de uma nascente. Esses lugares são muito especiais. E o que eu publiquei um trabalho em 2018, o que eu tentei demonstrar é que os íons negativos do ar estão relacionados a esse benefício que você consegue nesses locais e que muitas vezes tenta se explicar pelo recurso. Mas o ambiente, aí sim é muito importante. Por quê? Porque você energiza o ar. Então, a partir do momento que você energiza a atmosfera, você respira aquilo. E quando você respira eletricidade, algumas funções fisiológicas são potencializadas, né? Aos recursos, né? Vamos falar da água, né? Da composição físico-química da água, né? Dos elementos traços, dos elementos raros, né? As lamas, as argilas, né? Por exemplo, na região, o que é importante da psamoterapia da areia, que eu estou publicando sobre essa região? É a qualidade da areia, das areias, das praias, que são aí 7, 8 praias, ou 9, na região da costa oeste, são 9 praias artificiais. Então, a qualidade da areia dessas praias, ela pode ser usada em medicina de banho, né? Banho de areia, né? Então, você tem que ter a qualidade dessas areias, né? Que são utilizadas, né? Você pode levar isso para os banhos das areias regionais, né? A parte de fitoativos, que é no Brasil, o Brasil hoje é uma escola, o Brasil hoje é um exemplo de fitoatividade com relação às medicinas complementares no mundo, né? Os zooativos, o que são os zooativos? O fato de você ver uma onça, o fato de você ver aqueles coatezinhos que você vê no parque, né? Aquilo, em muitos lugares, é considerado terapia. Né? O fato de você ver os bichinhos, de você poder tocar os bichinhos. Então, quando eu falo de recursos, a gente começa a falar nos 5 sentidos, 5 senses, né? Os 5 sentidos são fundamentais. Sempre que você levar uma pessoa, os 5 sentidos você tem que despertar nele. O sentido de cheiro, a vista, né? Os barulhos, né? A parte de tocar, você vai poder tocar e às vezes até degustar alguma coisa. Quando você faz isso, é o completo do bem-estar, é o completo da atratividade, porque você está trabalhando com os 5 sentidos. Então tente trabalhar sempre com os seus 5 sentidos. Né? Aí no caso eu mostro também os plânctons, alguma coisa mais, né? Do que eu estou falando, na verdade, em países como a Rússia, principalmente no leste europeu, no Japão e alguns lugares da China, isso é previsto em legislação. Isso é previsto em legislação antiga. Né? Ou seja, tem alguns lugares que quando você tem reconhecidamente os recursos ou ambientes como de potencial anômalo, a sua fisiologia e a sua psicologia, quando se comprova isso, isso aí é um motivo maior, né, para ser considerado uma reserva, para ser considerado um lugar a ser preservado. Né? Porque esse é o maior motivo. Lembra que eu falei no começo? Saúde é a principal política. Então, quando você tem a saúde, você mostra que aquilo lá, em outros lugares do mundo, ou aqui mesmo, pode melhorar a saúde e o bem-estar, aquilo não pode ser. Isso é prioridade. Mesmo que hoje a agricultura é a maior motivação nossa, que a agricultura realmente hoje está trazendo um PIB maravilhoso no Brasil e tal, mas ela, como a indústria, não podem
e o descontrole, o descontrole político urbano, são 3 motivos hoje das poluições, que eu vou mostrar para frente para vocês. Então, isso nós temos que lutar. De que maneira? Mas mostrando que o nosso mercado, mostrando que o que vocês trabalham, o que eu trabalho é mais importante do que o consumo de agropecuária, que no consumo industrial, ou que no descontrole de saneamento básico urbano. Tá? Então, isso é previsto em lei há muito tempo em outros países, e que define essas áreas como áreas de preservação, áreas que têm que ser preservadas a qualquer custo, como prioridade. Vem para frente. Tá? Aqui eu estou falando um pouco de Itaipulândia, vou pular. Aqui são aqui. Então, aqui, para mostrar que eu não estou inventando, né, o que eu vou mostrar a seguir, são os fatores naturais terapêuticos pesquisados em diversos países, né, principalmente no leste europeu, como eu falei, né, mas vocês vê, aí eles falam alguns fatores recreacionais ou recursos recreacionais, porque a recreação ela acaba trazendo aquilo que a gente, você sabe melhor que eu, ela acaba trazendo um estado de ânimo melhor, acaba rompendo com a sua rotina e acaba te trazendo um estado espiritual, fisiológico e psicológico melhor. Então, quais são esses recursos? O clima, animais, plantas, água, florestas, paisagens, né? E por aí vai. Né? Em todos eles que vocês estão vendo aí, todos esses, a parte medicinal, a parte terapêutica dos recursos e ambientes é muito importante e é sempre considerada. Né? Passar para frente. Então, aqui, ó, aqui. Esse é o trabalho também, mostra que eles fazem isso de uma maneira estatística e tentam quantificar isso com relação a scores, a pontos, a rankings. Né? Então, montanha, altitude intermediária, presença de recursos terapêuticos. Né? Então, tudo isso são trabalhos, seu trabalho apresentado em 2016, né? Que mostra o rio. Se você tem uma água, qual tipo de água, se essa água está em movimento, se ela não está, né? O quão grande isso, ou quão isso, do ponto de vista estético, é bom. Então, quando o ponto de vista estético é bom, ele é comprovadamente benéfico a bem-estar e à saúde, isso é comprovado, tem vários trabalhos, né? Que se você está olhando um lugar legal, um lugar bacana, você vai sentir melhor, né? E vai acabar refletindo na saúde. Aqui são alguns ambientes, né? As lamas, areias, os sais minerais, os cristais, né? A cristalterapia, que eu fui conhecer junto com a Juliane em Vanda, na Argentina, mas nós temos cristais aqui no Brasil também, e desse lado, que devem ser utilizados nesse ponto, né? A parte de óleos vegetais, a parte fitoativo, no caso aí que eu vou mostrar para vocês aqui, especialmente do Ilex paraguaensis, que eu acho que é a planta mais interessante na nossa região, do ponto de vista de etnomedicina. Né? Aí um pouco dos íons negativos. Né? Esse slide mostra como se forma, ou seja, em tempestades se forma íons negativos. Sim, tudo que você tem a capacidade de energização dos elétrons, você acaba gerando cargas neles. Então, em cachoeira, como que ela se forma, que é o efeito Leonard, né? Esse efeito Leonard, ele é muito importante porque ele mostra como que no meio aquoso, no meio de água, os íons negativos que vão ser gerados normalmente são de oxigênio, e esses íons são interessantes para a saúde humana, são interessantes do ponto de vista até terapêutico, da ionoterapia. Aqui está na esquerda como que o íon bate, né? Essa é uma foto microscópica, como que o íon bate, ele transforma num fog, num aerosol, e como esse íon vai ser benéfico para a saúde, especialmente quando tem água. Né?
Aqui são alguns valores quantitativos, né? Pode ver que normalmente cascatas, cachoeiras são os maiores entre eles, né? Embora na minha pesquisa, no meu trabalho, eu demonstrei que em lugares de radioatividade também são iguais ou até superiores, então são outros tipos de ambientes, que o Colars, que é o suíço, apresentou. Né? Aqui são alguns lugares que você pode utilizar, você pode ver que os íons negativos normalmente estão relacionados à saúde humana a partir de 1000, né? 1000 íons por centímetro cúbico, que é a medida internacional. Ele pode melhorar a imunidade de 5 a 50 mil, e ele pode ser terapêutico, de 100 mil a 500 mil. Né? Esse é um trabalho mostrando a quantificação dos íons negativos e seu potencial. Embora alguns outros trabalhos mostrem que até em potenciais quantidades inferiores pode ser utilizado no bem-estar e na saúde, especialmente em curtas visitas. O nosso enfoque aqui é visitação. Embora a qualidade de vida das pessoas que vivem no local sempre é muito importante. O aspecto de visualização do que a comunidade vive, do que a comunidade faz, do que a comunidade gerou em termos de meio ambiente urbano ou rural, é muito, muito importante para o turista de maior conhecimento. Tá aqui só alguma... Aqui, então vamos entrar aqui. Né? Aqui nós estamos falando das águas termais, então, que é o outro aspecto que eu vou deixar no fim para vocês. Um dos aspectos interessantes são as nanopartículas, é a nanomedicina. Ou seja, as águas termais, elas começam a ter explicação. Não só as águas termais, mas as águas que você bebe, por exemplo, elas cada vez têm mais explicação hoje a partir do conhecimento das nanopartículas. De como isso ele é bioativo, quanto isso vai entrar, ou quanto isso, e de que modo isso vai entrar, e em quanto tempo isso, se vai ser através de uma curta exposição, média ou longa exposição. Tá? Isso é importante mostrar para vocês aqui. Aqui é o mais importante. Esse estudo eu não encontrei no Brasil, espero que um dia se faça na região das cataratas, dos parques, né? Que são os fitoativos, ou os BVOCs. BVOCs é Biological Volatile Organic Compounds. São óleos essenciais. São óleos essenciais, né? O isopertene, o monopertene, o alfa-pirene, o beta-pirene, são óleos essenciais que as plantas soltam na sua fotossíntese. Então, quando você vai fazer uma medicina de banho de floresta, o teor dos BVOCs, né, dos fitocides, eles têm que ser medido, porque isso é aromaterapia. Então, você está fazendo uma aromaterapia através de uma caminhada na floresta. Então, você está respirando, né, os BVOCs, né, que saem das conhecidas canopy, que são as árvores robustas, né? E só por detalhe, né, de resultado da minha pesquisa, a Mata Atlântica, né, a mata tropical ou subtropical atlântica, efetivamente é de longe o maior produtor desses fitocides ou dos BVOCs do mundo. Né? Então não tem como. O cara fala, não, eu fui em outro lugar e não tinha tanto BVOC ou tanto fitocide quanto aqui. Não, aqui vai ter mais sempre. E isso eu estou falando sem análise. Só pelo que eu sei em termos macropolíticos, macrogeográficos. Né? Então, a parte que você tem da natureza hoje, principalmente através da ação antrópica, da ação humana, aos problemas adversos, né, poluição, papapá, e os problemas salutogênicos. Esses problemas à esquerda, como eu falei, vocês viram que no primeiro item que eu coloquei como importante de fatores naturais terapêuticos, envolvem saúde, cidades ou vilas ou lugares saudáveis. Então, isso aqui eu tento tirar do nosso enfoque. Embora isso exista, e existe aqui, aí, né, que eu estou em São Paulo, aí para vocês existe, eu vou mostrar agora. Mostrar para frente. Então, com relação
ao lago, o que acontece num lago, o que é reconhecido no lago de Itaipu, ela é, em inglês, conhecida como uma dam, né? Dam, D-A-M. Ou seja, é um lago artificial gerado especificamente de grande porte para geração de energia elétrica. Né? Então, esse lago de Itaipu, como outros lagos, ele acaba gerando, né, uma modificação microambiental. Né? Então, aumenta o fator de albedo, que é o fator de refletância, o fator de microclima, de umidade relativa do ar, especialmente na borda ou na faixa litorânea desses lagos. Então, esses são lugares em que o microambiente deve ser reconhecido e normalmente é utilizado para o turismo de saúde. Tanto que existe o termo Lake Wellness e Lake Therapy. Né? Então, são terapias e bem-estar conseguidos pelo fato de você estar na beira de um lago, especialmente uma dam de grande porte, como é o Lago de Itaipu. Então, vocês podem ver, tem influência das algas, né, da limnologia, ou seja, toda a lama, as algas que estão no fundo de um lago, né, a modificação da floresta ripariana, da floresta que beira o lago, né, a radiação solar, a temperatura da água e a amenidade, especialmente da amplitude térmica anual nos lugares na beira do lago. Isso é muito importante, porque o clima, existe até um índice que eu calculei, vou mostrar para vocês, é um índice turístico, índice de conforto turístico, que se calcula por alguns parâmetros aí, tá? Então, no lago, isso aí, ele é muito interessante, porque ele evita as altas amplitudes e além de aumentar a umidade relativa do ar, através da evapotranspiração do lago, tá? Aqui, eu vou mostrar rapidamente, dá para avançar, né? Já está quase acabando, então. São as terapias todas relacionadas, as terapias relacionadas ao meio ambiente, né? A terra, o ar, a água e o fogo são historicamente considerados em medicinas. Vou dar uma apressada, tá? O que o governo brasileiro reconhece? Geoterapia, medicina antropomórfica, acupuntura, naturopatia, além do termalismo social, crenoterapia. Aqui, para vocês verem como isso é importante, essa é uma tabela da legislação polonesa de health resorts. Ou seja, os resorts de saúde, eles têm que conter, no máximo, algum desses itens, ou seja, a umidade, a velocidade do vento, os dias nebulados, os dias chuvosos, a duração do sol, a quantidade de sulfeto no ar, nitrogênio no ar, partículas sólidas de suspensão, né, a qualidade eletromagnética, né, do ar, e a parte de som, que tem a parte de som aqui também. Ou seja, o ruído, quanto aquele ruído vai importar. Então você está aí, né, e passa um cara de moto, um cara de caminhão. Isso é importante. Dá uma pensada. Aqui são os termos que eu já falei, de vilas e cidades saudáveis, que é um termo utilizado pela Organização Mundial de Saúde, né, e isso é muito importante. Ou seja, não adianta você ter altos valores indo para cataratas, né, se você não tem uma qualidade de vida e uma vida saudável em Foz do Iguaçu, nesses lugares. Isso é ponto básico. Tanto que, por exemplo, no estado de São Paulo existe uma legislação sobre instância climática, sobre instância hidromineral. Então ela tem que conter alguns detalhes. Por quê? Porque muito município hoje está querendo ser instância, porque pela legislação, pela Constituição Federal de 1946, e ainda válida, os municípios que são instância, eles têm que ter um subsídio, eles têm que ter alguns favores, eles têm que ter alguns benefícios com relação à legislação estadual e federal. Né? Então, aqui, vou começar para terminar a nossa região. Né? Então, nós temos aqui as cataratas, aqui embaixo, né? Nós temos, pelo Ministério da Saúde,
nós temos essa região considerada como turística, Cataratas do Iguaçu e Caminhos de Lago Itaipu, que são os 2 temas que eu estou abordando, né? Os municípios, né? A legislação, né? A legislação aqui, 1915, né? Os parques, em Iguaçu que eu consegui, os parques são esses aí, os parques nacionais, a reserva, né? O Puerto Península da Argentina e os spas, que são importantes, muito importantes nesse contexto, vocês conhecerem os lugares que tem spa, porque a pessoa que é um turista primário de bem-estar vai querer isso, Belmont, Bourbon, Recanto, o Mabu, e eu esqueci de ter o Colonial também, tá? Na região de Itaipu, a gente tem a nova reserva da biosfera, porque o lado paraguaio já está considerado reserva da biosfera há algum tempo, o lado brasileiro agora está para ser considerado reserva. As áreas das áreas planas e ilhas do Rio Paraná, a reserva de Santa Helena, né, uma reserva muito legalzinha, no município de Santa Helena, né, a estância, que é uma proposta que eu fiz quando eu morava aí, para transformar Itaipulândia numa estância hidroclimática, né, o refúgio biológico, os refúgios de Carapá, Pozuelo, Limões, Itabó, Iviti, Piqui e Itati do Paraguai, que estão do outro lado do rio, né? Algumas reservas, esse é o mapa, está no PDTI, né? De Foz do Iguaçu, são as reservas que vocês têm aí, ou que não tem, né? Aí são o mapa onde eu localizei essas reservas, né? São os lugares que a gente está falando. Vocês podem ver esse verde escuro, né? Com uma reserva contínua das mais representativas da América Latina, né? Essa reserva toda não é comum de se encontrar. Vocês podem ver que todas as outras são pequenininhas, e vocês podem ver como o lado ripariano, ou seja, o lado de reserva de área verde, do lado de área verde, do lado de Paraguai. Olha o verde, como ele é bem característico numa imagem de satélite filtrada, por filtro aí, né? Então, aqui um pouco de geologia. Eu coloquei aqui a curva do rio, né? Então, essa que é a principal falha geológica, a Cataratas, ela está aqui perto do branquinho, onde está escrito 50 quilômetros. Então, existem falhas que são perpendiculares, que é o que corta as cataratas, né? Mas a falha principal é essa onde corre o leito do rio, né? Essa falha que gerou justamente o câmbio, né? A mudança do curso natural do rio, e essas falhas que são secundárias e que estão aumentando a cada ano, são as falhas no rio Iguaçu, na região das cataratas. Esses são fotos que eu extraí de um trabalho que diz dos platôs, que chamam-se grandes afloramentos basálticos, que são 6 ou 8 no mundo, aí está um deles, né? Esses grandes afloramentos basálticos, né, que são platôs basálticos, eles geram um relevo, ou seja, uma geomorfologia da maneira como vocês estão vendo acima, né, e que geram essas quedas no Iguaçu em falhas secundárias, que correspondem até 82 metros de desnível. Ou seja, 82 metros de desnível é 3 vezes mais do que a Niagara Falls. Tá? Então, aqui, 82 metros de desnível. Isso é 3 vezes maior do que o desnível da Niagara Falls. Então, vocês podem ver como é fininho, olha, do lado brasileiro, como é fininho a vegetação ciliar, a vegetação ripariana do lago, do nosso lado, né? Aqui, essa é uma imagem de satélite, que vocês podem ver o detalhe mais forte da vegetação, e esse tipo de critério, eu encontrei trabalhos científicos que mostram que acima de 50% de cobertura vegetal, acima de 60% de cobertura azul, né, em cobertura de água, começam a ter interesse fisiológico, começam a ter interesse terapêutico. Então, essas são imagens, você pode ver que na imagem à esquerda superior, bem verde claro, é a reserva de Santa Helena,
né, como é importante, aí fica clara a importância de uma reserva, como essa reserva de Santa Helena vai ser importante para esse município quando nossos netos aqui estiverem, né, e vocês veem do lado do Paraguai como na imagem inferior, como no lado do Paraguai é mais preservado que o nosso. O nosso é exatamente só a reserva do Parque Nacional. Né? Então, para finalizar, né, esses são os 21 fatores naturais terapêuticos, ou seja, as áreas de preservação, áreas urbanas verdes e cidades de spa, áreas verdes, áreas azuis, cobertura do bioma, né, tipo de paisagem, forma da paisagem, os bioclimas, o índice turístico climático, né, os índices, os fatores ecogeofísicos, os bioclimas que são formados os bioclimas são formados pela cachoeira, pelo lago, pela floresta. Os íons negativos do ar, que é a eliticidade do ar, os fitocides, né? E a radioatividade, que no caso de Foz do Iguaçu, no caso do Paraná, são fatores baixos, né? Não tem radioatividade que seja nem negativa e nem positiva, né? Porque existem a radiohormeses, que explica que alguns elementos, especialmente radiogênicos, podem se tornar medicinais. Né? A radioatividade em determinada forma de exposição, ela pode ser sim medicinal, né? Inclusive fazer bem do ponto de vista epidemiológico, quando você vive naquele lugar. Né? Com relação à ecogeofísica, vou mostrar, é que eu não quero me perder na transparência. Mas nós vivemos, não só aqui em Foz do Iguaçu, como no todo o sul do Brasil, vivendo uma anomalia baixa geomagnética. Ou seja, aqui nós temos o menor teor em nanotesla, que é a medida do geomagnetismo, do mundo. Os menores teores, ou seja, nós temos uma anomalia baixa eletromagnética aqui. Porém, essa anomalia geomagnética, ela traz uma anomalia de ressonância de Schumann, que é uma anomalia muito utilizada em medicina quântica, energética. Essa energia de Schumann, ela é muito alta na região nossa, aqui, justamente pela quantidade de tempestades e pela quantidade de relâmpagos. Essa quantidade de relâmpagos e tempestade acaba trazendo uma eletricidade no ar, né, e a quantidade de basalto que nós temos na região, como ele tem bastante ferro, ele acaba gerando uma anomalia magnética. Todas essas anomalias são específicas da nossa região. Por isso que uma pessoa que vai vir aqui, ela vai se sentir diferente, obviamente, de outro lugar, principalmente dos fatores ecogeofísicos, que é o geomagnetismo, a energia Schumann e os flashes. Flashes são os relâmpagos, que tem muito mais aqui do que qualquer região do mundo. Né? Aqui já começa, desses 21 termos, né, eu já começo a demonstrar aqui as terapias possíveis. Então, aqui são todas as terapias encontradas, são terapias, né, que você pode efetivamente fazer nesses 21 recursos, fatores naturais terapêuticos que eu estou demonstrando. Né? Então, esse é o resultado do meu trabalho, por isso que eu não estou divulgando, né, porque isso vai ser publicado ainda. Né? Então, esse é o resultado. São todos os fatores naturais terapêuticos, né, lama, a praia, o lago, a cachoeira, o turismo de recreação, as atividades que são feitas, né, os terapêuticos, terapia de camping, terapia assistida por animais. Ou seja, todas essas terapias correspondem hoje às que chamam CAM, né, ou são complementar, alternativa, integrativa e medicina. Né? Então, isso tudo existe, tudo isso nós estamos trabalhando com isso, e tudo isso existe aí, vocês podem usar isso, se Deus quiser, com muito sucesso. Aqui são o que eu encontrei na região, né? São os mesmos 21 fatores naturais terapêuticos, né? Com a quantidade de áreas preservadas, né? O índice de desenvolvimento humano, né? A quantidade de spa, né? A qualidade do ar,
né? Depois o verde, a porcentagem de vegetação, depois o blue, né, que é a quantidade de água, o tipo de feições aquáticas, que são as wetlands, né, a fluidez, ou seja, a energia que a água transmite, né, as coberturas vegetais, o TCI. Então esses são os valores de TCI que eu calculei em função da histórica, temperatura média, temperatura máxima, umidade relativa do ar, velocidade do vento. Né? Então, você tem um cálculo, tem uma fórmula, quem colocar TCI vai encontrar isso no Google, que são consideradas muito boas ou excelentes. Embora esse índice foi feito mais para a Europa, mas isso é internacional, você pode apresentar isso para o turismo frio, né? Para esses países desenvolvidos frios. Né? Se você for considerar alguns índices feitos por cubanos, feitos por argentinos, indianos, África do Sul, você vai encontrar índices, porque aqui nós temos muito mais chuva, nós temos muito mais calor, então esses índices começam a mudar. Né? Como eu falei, a parte ecogeofísica, os bioclimas de cachoeira, né? O que você tem que conseguir é a bandeira azul para as praias, né? Uma classificação do sistema de cachoeira, que o nosso é destacado, né? Mas não está, se entrar no site não está. E você tem o Dr. Beach Criteria, né? Que são 52 critérios que que envolvem a classificação das praias, né? Então são índices que é interessante a gente fazer isso, porque nunca foi feito, né? O que eu tenho aqui são algumas análises de elementos pesados e terras raras das areias, e não são boas. Né? A qualidade da água superficial, ou seja, a notícia ruim está aí. Ou seja, a qualidade da água superficial, todas elas, no Mercosul inteiro, não estou falando do Brasil, elas estão comprometidas do ponto de vista microbiológico e do ponto de vista de pesticidas e agrotóxicos, e também com relação a plásticos e remédios e cosméticos encontrados hoje como microsubstâncias. São poucos os trabalhos, e espero que continuem poucos, porque que não façam mais, porque realmente a qualidade não é boa. O que eu estava até falando com a Juliane, que é interessante, é que você, quando tem o fog, quando você tem a oxigenação dessa água em cachoeira, muitas coisas são melhoradas, especialmente na microbiologia. Agora, com relação à parte de contaminantes, herbicidas, agrotóxicos e fármacos cosméticos e microplásticos nas águas, a notícia é melhor passar para frente. Nem quero falar para vocês. Né? Com relação, vamos dizer assim, aos elementos. Né? É muito importante, por fim, notar que as águas subterrâneas, que correspondem ao aquífero Guarani, e as mais rasas ao aquífero Serra Geral, né, que é o basaltão, né, que ele se constitui às vezes como aquífero, elas produzem, através desses elementos aqui, ó, o quartzo, a natrolita e a escolicita, perdão, elas constituem minerais muito interessantes para o ponto de vista de cristalterapia. Por quê? Porque eles geram a composição físico-química das águas subterrâneas, inclusive gerando águas de pH 10, ricas em vanádio, que são muito raras no mundo, que hoje eu acho que o grande trunfo da hidrologia do Paraná, um pouco de Santa Catarina e São Paulo, são essas águas de pH elevado, como a Esferrier, né, como esqueci, Itaipu, né, Havaí, né? Então são águas muito interessantes do ponto de vista de ingestão diária, especialmente quando não é perto da alimentação, porque como elas têm pH alto, elas podem prejudicar a digestão, né? E aí vocês são os elementos, é o bicarbonato, o sulfato, o cloreto e o sódio,
né, como elementos que são importantes na hidroterapia e na balneologia, assim como os oligoelementos, flúor, sílica, lítio, vanádio e molibdênio, que são muito especiais, são diferenciados na região, né, e os elementos de terras raras, que estão aí descritos, eu tenho algumas análises, né. E por fim, eu vou terminar que está na hora, já está dando quase uma hora. Tem mais coisa para falar, mas eu não vou falar. Porque senão a Juliana fica brava comigo. Mas aí nós temos aqui. Deixa eu ver se eu consigo levantar essa. Nós temos aqui. Não, o que é importante aqui. Saiu, Ju? Acho que eu mexi aqui e saiu. Juliana, Não, a gente está enxergando, estou enxergando, mas você precisa apresentar. Coloca para apresentar de novo. Com relação só para terminar, né? A parte microbiológica, né? Nós temos aí alguns trabalhos, isso é bastante rico em bibliografia, os fitoplânctons, as diatomáceas, né? E a biodiversidade de táxons, né? de espécies, das águas da região, ainda são muito interessantes e podem ser estudadas do ponto de vista, assim, especialmente quando você está inalando uma fumaça, né, um fog, um spray da cataratas, né? Então isso aí, se você só põe a mão ou só toma um banho, não tem tanta importância. Como você não bebe essa água, a sua forma de contato mais próximo é a inalação, ou através da umidade de um lago, ou através do fog de uma cataratas. Então as diatomáceas, os fitoplânctons na região são especiais e vão ter que ser estudados, porque isso sim pode gerar bioatividade na inalação dos sprays, né? Com relação sim, tem também a parte de olhar uma onça, olhar um bichinho na natureza, tal. Acreditem, tem muita coisa sobre terapia disso, né? Existe também a indústria do mel, em virtude dessa biodiversidade. O mel pode ser, sim, de exponência internacional, e existe também alguns cantos de pássaros e alguns barulhos de insetos. Tem um inseto que foi diagnosticado aí em Foz do Iguaçu, no parque, que é Astrynx, uma coisa assim, que ele produz 70 kHz, ou seja, é um inseto que produz um ruído muito interessante, muito alto, e que sim pode ser utilizado na zooterapia, né? Com relação aos fitoativos, né, a Ilex paraguaiensis é, de longe, né, a história da Ilex paraguaiensis, a diversidade de subespécies de Ilex paraguaiensis, né, da erva mate, ela deve ser priorizada ao máximo, né, em spa, para você, no chazinho antes da visita, porque realmente eu acho que é o top, né, as Ilex. A quantidade de orquídeas em que essas abelhas se alimentam realmente é muito especial, também é muito biodiversificada. A quantidade de cogumelos ou macrofungos, né, é muito grande. E as epíforas, o que é? Quando você vai nas cataratas, você vê aquelas plantinhas que ficam grudadas na parede, ou aquelas plantinhas que vivem embaixo d'água, né? As epíforas, realmente a maior biodiversidade do mundo, com potencial de fitoativo, está no Parque Nacional de Iguaçu, né? E a parte também dos pântanos, a parte de alguns territórios que são chamados wetlands, né? São chamados de lugares úmidos, aí em toda a reserva, são de especial interesse para futuros estudos, né? Então, deu uma hora certinho, tem mais coisa para falar, mas eu espero agora algumas perguntas. Tudo bem, doutor Fábio, que ótimo, grata pela sua apresentação. A gente tem algumas perguntas, sim. A primeira pergunta é sobre o aquífero Guarani. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não tô vendo vocês aqui, deixa eu ver se eu achei, peraí.
Achei. Pronto. Aí tá achei. Pronto. Qual que é a pergunta? Antes de você responder, eu só quero passar um recadinho, pessoal, a gente já deu o nosso horário. Quem tiver um compromisso, alguma coisa e não quiser compartilhar a partir das respostas das perguntas, fica à vontade, tá? Para deixar a sala. Mas vai ser bem interessante. Então a gente continua com as perguntas. Oi? Eu espero o vídeo de todos, tá? E as perguntas por uma semana eu estou respondendo, tá? Tá bom, isso aí. Então, a gente tem a Nani, que ela está perguntando sobre o aquífero Guarani. Sim. Quais são os fatores terapêuticos, qual que é a importância do aquífero para essa questão, né? Que a gente está abordando. Primeiro fator terapêutico do aquífero Guarani. Na região de Itaipulândia, de Itaipu e de Foz, é a geotermalismo, ou seja, é a temperatura, né? Então, se você furar um poço de mais 1.000 metros, a 1.000 metros a terra está a 48 graus centígrados. Então, às vezes ele perde 1 grau nesse percurso, vamos ver que ele vem a 47 graus, 46, né? Então, a temperatura das águas, realmente, elas dissolvem mais os elementos, os minerais, e também permite que esses minerais tenham uma permeação cutânea ou uma bioabsorção maior. Por isso, que águas termais, que águas ricas em sais minerais, são importantes. Na região aí de Itaipu e de Foz do Iguaçu, como está no gráfico que eu apresentei, elas têm a particularidade de terem o sulfato, o bicarbonato e o cloreto juntos. Isso não são todas as águas do mundo que tem. Então, isso é muito importante, porque são dos principais ativos químicos das águas, né? Seguido pelo pH elevado, são águas com pH no mínimo acima de 8, né? Então são águas que vão deixar o seu sistema de permeação cutânea meio grogue, meio bêbado, e esse sistema vai deixar passar alguns íons a mais que passa em um pH ácido, por exemplo, né? Então, são propriedades interessantes, além da presença notória e permanente de sílica, flúor, lítio e vanádio. São os oligoelementos muito importantes das águas. Então, para banho, agora, para ingestão também, você pode ter ingestão medicinal dessas águas, que são águas cloretadas, bicarbonatadas, sulfatadas sódicas, né? Então, quem colocar isso no guia termal ou de medicina termal vai ter as indicações, mas basicamente inicia normalmente pela reumatologia, pela dermatologia e pelo sistema endócrino, né? Você pode ter também o uso de águas em pH elevado e que tenham abaixo de 1 grama por litro de sais totais, em que essas águas vão poder ser ingeridas todos os dias, né, 1, 2 litros por dia. E quando são águas de pH elevado, elas estão relacionadas aí inclusive, como tem alguns trabalhos, está na minha tese de doutorado, anticancerígeno, né? Então você pode ingerir. Agora, o que eu venho pesquisando é que essas águas de pH alcalino, elas não são recomendáveis em tomar durante as refeições, né? Ou antes ou depois. E sim, a hora que você acorda, a hora que você vai dormir. Ou na hora que você vai fazer uma ginástica, muito legal. Isso sobre o aquífero Guarani, né? Agora, o aquífero Guarani, por que ele vem quente? Ele é um aquífero confinado, ele está a 1.000 metros, 800, em Foz, é um lugar que ele está mais raso na região, está até 600 metros de profundidade. Então, você faz um furo ali, então às vezes a água vem sozinha, como se for uma bexiga, vem sozinha a água, né? Só que essa água vem quente. Então ela tem que ser preservada, porque não tem tanto assim, é um aquífero que não está circulando toda hora, como essas águas minerais que a gente bebe no Brasil, que são águas de chuva, com circulação rápida, que nasce, ela choveu faz
5 anos e já está aflorando aqui. Normalmente a água do Guarani está alguns milhões de anos lá embaixo, então é água que deu tempo de dissolver os sais minerais todos ali, e esses sais minerais vêm junto com a temperatura e com o jogo d'água, ou com o bombeamento de grande porte, né? Então, essa é uma propriedade da região aí, assim como daqui, né? Que a gente também aqui em São Paulo, a gente está num aquífero abaixo do Guarani, né? A região que eu vivo, são propriedades fundamentais, porque esses lugares estão intocados. Essas águas são puras, limpas, raramente precisa de uma análise microbiológica. Enquanto se você fizer uma análise microbiológica da água que você tem no parque, tá? Uma água que você tem no Parque do Iguaçu, do lado brasileiro e argentino, água que vem do Rio Iguaçu, né? Se tiver uma análise da água do Lago de Itaipu, não vão ser legais. Pelo que eu vi, nós não estamos num lado bonito da coisa aí, não. E aí entra a exposição desse conhecimento, porque muitos poucos trabalhos foram encontrados sobre isso, porque é praticamente uma informação escondida, né? Então a gente tem que ter essa informação, porque não está bonito, não está legal. Nós não temos águas aí 100% purinhas, não. Lembra que eu queria dar porque assim, eu acho que lembra, Ju? Doutor Fábio, vou te cortar um pouquinho, mas isso é super importante, porque a partir do momento que a gente tem publicações e conhece, né, qual que é a qualidade dessa água que está passando nos rios e nos lagos, a gente tem um despertar para o cuidado da mata ciliar e para o cuidado de como que está esse rio, porque o Rio Iguaçu é a confluência do Iraiatuba, que vem da Serra do Mar, ele passa por Curitiba, e é uma região onde ele está bem poluído, né, ele começa a ter um pouco de limpeza quando ele vem e adentra dentro do território do Parque Nacional. Bom, eu vou mudar de assunto agora para a gente continuar, só para responder mais uma pergunta. O Rio São João. Como que é o nome do inseto? Como que é o nome do inseto mesmo? Do inseto que faz um ruído? Então, o Atrix é um inseto. Eu tenho um trabalho que foi publicado. Aliás, são 2 trabalhos. É um inseto que é o bichinho que mais canta. Ele canta alto 70 kHz, né? Então esse bichinho aí tem que ser achado, tem que se curtir ele, tem que, entendeu? Colocar ele. Bacana. Podemos pedir para você compartilhar com a gente vai te deixar agora essa semana dentro do nosso grupo de WhatsApp. Se você puder compartilhar esse artigo com a galera, vai ser bem bacana para conhecer o nome científico, né? E aí, quem sabe a gente consegue fazer visualização nas trilhas, né? Não, tem os cogumelos aí que são muito legais. Tá bom. Tem outra pergunta. Sim, pois é, né? Meu Deus, se for falar de toda a biodiversidade do parque, a gente vai terminar na finalização da trilha da saúde. Trabalho, viu? Deixa eu falar para ti. A gente tem... Oi? Então, mas aí você pode compartilhar com a gente os trabalhos científicos no grupo, né? Que daí as pessoas podem buscar um pouco mais de fonte, mais artigos também, em cima dos quais você compartilhar conosco. Eu gostaria de só responder outra pergunta. Eu gostaria de, se você pudesse responder uma última pergunta, a Bruna pergunta assim: a criação desses íons de oxigênio das cachoeiras podem alterar a composição de moléculas como as de agroquímicos? Não se conhece nada disso. O que eu vi foi um rapaz falando de cogumelos. Pelo amor de Deus, não é cogumelo para comer, é cogumelo medicinal, tá? O cara falou, cogumelos, por favor. Não é cogumelo alucinógeno. É uma diversidade macrofung, né? É uma diversidade das maiores do mundo, e que tem que ser estudada em todo o seu potencial biotecnológico, né? Com relação aos íons, o fato da oxigenação das moléculas de água no impacto como das cachoeiras, né, como das cataratas do Iguaçu, ele pode sim melhorar muito a qualidade da água, né? Porque o oxigênio é oxigenante, né? Então, como esse impacto da água das cachoeiras vai melhorar sim.
Contudo, os herbicidas, os microplásticos e os farmacêuticos, né? Inclusive cafeína, cocaína, aspirina que tem na água, não, isso aí não melhora nada, continua tudo igual. Infelizmente, isso é uma coisa para a gente se pensar, né, na nossa questão, dentro do nosso próprio uso e de como que a gente faz a separação do nosso uso de lixo e resíduo, né? Muita coisa tem a ver. Bom, doutor Fábio, eu gostaria de agradecer pela sua participação, agradecer também por estar no grupo essa semana com a gente, poder compartilhar os artigos relacionados a esse tema que foi abordado conosco. E o que eu acho, assim, que é muito interessante, que essa abordagem, ela vem falando de como se apresenta o segmento do turismo saúde, mas para nós, principalmente, é como que nós também podemos usar esses espaços, né? Então, o foco é a gente mudar um pouco esse ponto de vista de um trabalho excessivo, de um trabalho sem qualidade, né? E nos dar realmente o valor devido, porque nós temos um ambiente riquíssimo natural, nós temos profissionais formados, capacitados, e a gente precisa valorizar um pouco mais nosso trabalho e usufruir desse trabalho de maneira que ele possa nos trazer qualidade de vida, porque a gente já está dentro desse espaço completamente terapêutico natural aqui, que é o Parque Nacional de Iguaçu, as Cataratas, e a Biosfera de Itaipu. A Biosfera de Itaipu também. E Biosfera de Itaipu. Gratidão a todos que estão participando, que ficaram com a gente até agora. A gente estendeu meia hora. Nossa, foi bem bacana mesmo. Só para falar para Dani Richard, ela falou que não dá para comer. Não, dá para comer também, mas são muitas variedades e cada um faz alguma coisa. Ou seja, o importante é você conhecer os macrofungs, né, os cogumelos, que são muito ricos aí na região. Então tá bom, gente. Um abraço para todos. E qual que é a nossa atividade da semana? A atividade da experiência. Eu vou publicar depois para o pessoal que já saiu. A percepção dos 5 sentidos, doutor Fábio? Oi? Qual que é a nossa atividade da semana? Da semana não, cada um filmar dentro do que eles entenderam aqui, manda um vidinho de 5 minutos, 1 minuto, dá uma volta, tem que ser pelo bairro. É importante se ele conseguir prospectar, se ele conseguir ver e sentir isso que eu falei um pouco, eu já me sinto contente. Então, tá bom. Pessoal, é isso aí. Então, fazem um vídeo, mandem no grupo e compartilhem, identificando um dos fatores terapêuticos naturais que você encontrou ao seu redor, no seu ambiente, ou até mesmo você pode buscar dentro de uma visita do Parque Nacional. Tem galera fazendo pedal, tem galera fazendo caminhada, retornando para as cataratas só por puro prazer. E lembrando que a gente tem toda essa qualidade de ar, essa grandiosidade de fator terapêutico, a gente pode continuar nossas meditações nesses espaços também. Um abraço a todos, bom final de semana, obrigada, doutor Fábio. Beijão. Fechando o chat aqui. Fechando. Ju, olá. Lindo, maravilhoso. Oi, tudo bem, Dani? Mas foi pouco tempo. Pois é, né? Eu poderia ter ficado assim. É muita preciosidade. Vocês estão gravando esse programa, né? Isso, tá gravando. Aí e ele vai ser colocado. Assim. Olha, tu poderias pedir para ele, Ju, isso se tu achar que pode, se mais gente tem interesse ou não, mas se ele tem mais alguma coisa escrita sobre os cogumelos do parque. Eu sei que são macrofungos, essas coisas a gente sabe, né? Mas vai que ele deve ter muita informação que a gente não sabe, entende? Então, assim, sobre os macrofungos do parque, né? É bem interessante essa questão. E tem
A gente tem vários, eu mandei para vocês o link do currículo Sim. vitae dele. Quando você chega no final da página, tem todos os artigos publicados, tá? Uhum. Então, lá tem os artigos que comprovam a questão da ionização nas cataratas e tudo. Então, vocês podem dar uma olhadinha lá. E pode deixar que eu vou passar o teu recado, mas ele vai estar no grupo. Então, reforça, faz o convite aí, que é uma pessoa, assim, que está super se doando e já fazem 2, 3 anos que ele está comigo aí, sem recurso nenhum, desenvolvendo Então, esses... ele está aberto a jogar para fora tudo que as informações, né? E, uau, Claro, fantástico, fantástica opção, fantástica escolha e maravilha. Então tá. Gratidão por vocês confiar e compartilhar. Um abraço a todos. Abraço, Nani. Tô saindo. Beijo. Tchau.